Olá pessoal, hoje nós estudaremos equação fracionária com uma incógnita, tá certo pessoal? Mas antes, o que seria uma equação fracionária com uma incógnita, né? Pessoal, quando isso acontece é quando há pelo menos um termo, né? Um termo com incógnita presente no denominador, tá bom? Então, olhando aqui para esse exercício que eu trouxe, ó, eu tenho 4 sobre x mais 2 igual a 3. Perceberam que no denominador aqui deste termo aqui aparece um x, ou seja, uma incógnita. Então, quando isso acontece, então aqui nós temos um exemplo de equação fracionária com uma incógnita, tá bom? Então, equação fracionária com uma incógnita é quando aparecer, né, no denominador uma incógnita que pode ser representada por um x, por um y, né, por um a, né, enfim, qualquer letra, só que a gente usa com mais frequência, né, o x, o y, tá bom? Então, como que a gente faz para estar resolvendo uma equação desse tipo, né? Porque a gente aprendeu que para resolver uma equação a gente deve encontrar o valor do termo desconhecido, ou seja, do nosso x, tá bom? Então, para a gente iniciar a resolução dessa questão, a primeira coisa que devemos pensar é que se é uma equação fracionária, então apresenta termos com denominadores diferentes, tá bom? Por exemplo, o denominador aqui do 2 é 1, o denominador do 3 também é 1, e o denominador do 4 é o x. Então, são denominadores diferentes. Então, aqui eu não posso estar realizando nenhum tipo de soma ou subtração pelos termos aqui serem diferentes. Esses dois aqui, por exemplo, né? Então, para a gente estar resolvendo, vamos inicialmente tirar o MMC de x, 1 e 1, tá bom? Pessoal, como o MMC de 1 e 1 é o próprio 1, então o MMC de x, 1 e 1 vai ser o próprio x. Vejam só, MMC de x e 1, tá bom? Então, olha só, você pega aqui x e 1, vou tirar o MMC, primeiramente o x. O x, pessoal, eu só posso dividir um determinado elemento desse tipo aqui, quando for letra, por ele mesmo, tá bom? Então, x dividido por x é 1. E 1 eu repito, tá bom? Então, aqui é como se ficasse assim, ó. 1,1 dividido por 1. E x vezes 1, pessoal, a gente sabe que isso é x, tá bom? Então, isso quer dizer o quê? Que o MMC de x, 1 e 1 é o próprio x, tá bom? Então, como que a gente faz? Coloca a barrinha aqui, sinal de igual, mais uma barrinha menor, porque é só para um termo. Colocamos o x, que é o nosso MMC, aqui na parte de baixo, tá bom? E como é que a gente faz? A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, certo? Então, x dividido por x, né? Se eu tenho um elemento e divido por ele mesmo, então o resultado disso é 1, né, pessoal? Então, x dividido por x é 1. 1 vezes 4, né? Então fica assim, 1 vezes 4, aí mais x dividido por 1, tá? Se eu tenho um elemento e eu pego esse elemento e divido por 1, dá o próprio elemento, né? Então, x dividido por 1 é x. X vezes 2, então vou colocar aqui x vezes 2 igual x dividido por 1, mesma coisa. Se eu tenho um elemento e divido por 1, dá o próprio elemento. Então, x dividido por 1 é x. Então, fica x vezes 3, né? X vezes 3, certo, pessoal? Aqui, pessoal, ó, como temos um x aqui desse lado do denominador e um x aqui também, nós vamos eliminar esses dois x, tá bom? E vamos repetir aqui os numeradores aqui na parte de baixo, tá bom? Eu já vou realizar aqui as multiplicações. 1 vezes 4, pessoal, 1 vezes 4 é 4, né? X, aí mais x vezes 2, 2x, tá bom? Igual x vezes 3, 3x, certo, pessoal? Percebam agora que chegamos na equação do primeiro grau, tá bom? Então agora a gente já sabe resolver, né? Vamos lá. Olha só, primeiro membro da igualdade, a gente combinou já que nós vamos deixar somente os números que possuem letra, tá bom? Então no caso só vai ficar aqui no primeiro membro quem? 2x, tá bom? Então fica só o mais 2x aqui, certo? Percebam que no segundo membro da igualdade nós temos aqui um mais 3x, tá bom? Então nós vamos transferi-lo,
aqui para o primeiro membro, só que como aqui é positivo, ele vem o que? Negativo, tá bom? Fica menos 3x igual, né? Repito, sinal de igual, e eu pego esse 4 aqui agora e transfiro ele para o segundo membro, porque ele não tem letra, tá bom? Então, se era positivo, quando ele for transferido para o outro lado, ele vem negativo, tá bom? Fica menos 4. Então, vamos lá. Aqui eu tenho mais 2x e menos 3x, tá bom? Em módulo, pessoal, quem é maior? 2 ou 3? É o 3, né? Então, se o 3 é maior em módulo, então nós iremos pegar o sinal dele e colocar aqui embaixo, né? Se os sinais são diferentes, então a gente pega o sinal do maior, que é do 3 aqui, e fazemos uma subtração. Se eu tenho 3x e tiro 2x, eu fico com quanto, pessoal? Eu fico com 1x, certo? Que eu posso estar representando somente pelo x, certo? Igual a menos 4. Pessoal, agora, só para deixar positivo, né, em ambos os lados, a gente pode estar multiplicando ambos os lados da igualdade por menos 1, tá bom? Então fica menos 1. Quando eu multiplicar por menos x, eu vou ter mais x. Igual, se eu tenho menos 1 e multiplico por menos 4, vai dar mais 4. Ou seja, x é igual a 4. E esse é o resultado da nossa incógnita x aqui nessa equação fracionária. Tá ok, pessoal? Só lembrando, pessoal, que quando eu tiver somente um x ou qualquer outra letra no denominador, nunca essa incógnita poderá ser igual a zero. Então, sempre quando for só incógnita no denominador, essa incógnita deverá ser diferente de zero, certo? Porque na divisão não tem como eu dividir um determinado elemento por zero, certo, pessoal? Então, isso não existe, tá bom?